Imola, 1994, um dos episódios mais trágicos da história do motorsport. Dois pilotos morrem no mesmo final de semana, Roland Ratzenberger e Ayrton Senna. No episódio de hoje do Automobilismo Brasil, eu, Felipe, vou trazer para você depoimentos de 16 dos pilotos inscritos naquele grid para a disputa do GP de San Marino de 1994. Nesses depoimentos vocês vão ter as opiniões, lembranças, sentimentos e emoções de vários desses pilotos sobre os acontecimentos daquele final de semana que marcou a história da Fórmula 1. Todo o conteúdo desse vídeo foi retirado de um especial da Autosport britânica de 2012. Primeiro piloto que eu quero trazer para vocês o depoimento é o Damon Hill, companheiro de Ayrton Senna. O Hill diz que aquele 1º de maio de 1994 foi um enorme teste e uma experiência extremamente marcante na vida dele, ao ponto dele simplesmente dizer que não parecia ser real. Ele relata que demorou para ter a notícia da morte do Ayrton, que ele e muitas pessoas no autódromo não tinham dimensão e noção do que estava acontecendo, exceto Sid Watkins. Esse sim, segundo ele, tinha total noção da gravidade e do que tinha acontecido de fato. O Damon Hill diz que o que aconteceu foi gigantesco, e quando um piloto gigantesco, um piloto dessa magnitude, morre na pista, isso acaba se tornando um acontecimento gigantesco. Isso torna muito difícil, enfim, demora muito para que as pessoas absorvam todo esse acontecimento. E ele sobre isso ainda pega e termina dizendo o seguinte: alguém lembra do que aconteceu na corrida, de fato? Interrogação. Ou seja, ele dá a entender que não. Ninguém está muito preocupado com como foi o pódio, ou quem venceu a prova, ou qualquer coisa do tipo. O que vai marcar aquele final de semana na história foram as mortes de Roland Ratzenberger e Ayrton Senna. O Hill diz que para um piloto de corridas, quando um acidente desse tamanho acontece, duas coisas passam pela cabeça do piloto. A primeira é se o companheiro, se o colega de trabalho está bem. A segunda é que o piloto percebe que ele não tem um papel importante nessa ação. E aí ele volta a si e ele entende que o papel dele é pilotar, ou seja, é continuar na prova. E ele diz que pensando nisso, seguiu em frente. O Hill diz que o sentimento de todos era um pouco diferente em Imola, que o fim de semana já começa com murmúrios muito fortes. Murmúrios esses que tinham uma polêmica muito grande por trás, que estaria por vir, pelo fato da competição muito forte entre Senna e Schumacher no início da temporada. Ele fala sobre toda a pressão que o Ayrton sofre no início daquela temporada, toda a pressão que inclusive ele acusa a Autosport britânica de ter sido parte presente entre os veículos de comunicação que gerou essa enorme pressão em cima do piloto. O Ayrton tinha 0 pontos, o Schumacher com 2 vitórias, a situação do Ayrton complicando-se bastante num campeonato aonde todos achavam que ele o ganharia com extrema facilidade, pois na opinião de Hill, Senna estava no melhor carro, no melhor time, ou seja, o lugar onde todos queriam estar. E na opinião do Hill, isso fazia as pessoas imaginarem que tudo seria muito fácil. Porém, como a gente viu, as coisas não foram tão fáceis assim. E o Ayrton então vivia até aquele GP de Imola, naquele final de semana em Imola, uma enorme pressão. O Hill diz que as pessoas não tinham noção da dimensão do que seria Michael Schumacher, do tamanho que ele teria para o esporte. As pessoas o tratavam como se ele fosse apenas um piloto novato, um jovem chegando no quarteirão. É exatamente essa expressão que Hill utiliza. Ou seja, ele está dando a entender que o Ayrton não era obrigado a competir. A imprensa o estava pressionando, o estava obrigando a vencer. O Hill diz que quando Ratzenberger sofre o acidente e morre, na opinião dele as coisas já tinham ficado ruins o suficiente, ou parecia isso. Eles não tinham ideia de quanto as coisas iriam piorar. Ele relata que é de uma geração onde muitos ali que corriam com ele nunca tinham visto um piloto morrer na pista. E que isso, claro, fez ele se questionar se valia a pena continuar arriscando a vida correndo em carros de Fórmula a mais de 300 km por hora, troca de uma taça no final, algum respeito, uns tapinhas nas costas e um título mundial que é algo intangível. Ele diz que esse acidente mudou completamente o esporte, e quando ele diz isso ele se refere principalmente à segurança. E ele extremamente sincero, num dos depoimentos mais sinceros que eu já vi um piloto da Fórmula 1 se manifestar, ele diz que esse acidente impulsionou a carreira dele para um outro nível, para um outro patamar. Ele diz isso porque ele se torna primeiro piloto e passa a ser ele, então, o homem encarregado de tentar levar a Williams ao título mundial. E ele tenta isso naquele ano de 1994,
perde o campeonato em Adelaide, ele tenta no campeonato de 95 e finalmente consegue ser campeão mundial em 1996. Então ele diz que isso impulsiona completamente a vida dele, leva a carreira dele para um outro nível. O segundo piloto que eu gostaria de trazer para vocês é o J.J. Leto. O J.J. Leto diz que foi a primeira corrida dele na Benetton, que ele vinha de um ano muito difícil porque ele sofreu um acidente em testes em Silverstone e ele sofreu uma grave lesão no pescoço e ele vinha de mais de 90 dias de recuperação. E até aquela altura, naquele final de semana em Imola, ele sofria com muitas dores ainda no pescoço, ele não estava totalmente recuperado. Ele diz que era amigo íntimo de Roland Ratzenberger, que eles inclusive se encontraram em Mônaco antes do GP de Imola, almoçaram juntos e os dois decidiram inclusive vir juntos para Imola de carro, eles dirigiram juntos. E foi muito difícil para ele assistir, dias depois, o amigo morrendo na pista. Ele explica a largada difícil que teve no incidente com a Lotus e depois explica que após a prova ficou sabendo da morte de Ayrton Senna. Sobre a morte de Ayrton Senna ele diz, abre aspas, estava ontem treinando com ele na academia. Coisas assim não podem acontecer nem nos seus piores pesadelos. O próximo piloto que eu gostaria de trazer o depoimento para vocês é o português Pedro Lamy. Pedro Lamy que se envolveu na largada no acidente com o J.J. Leto. Ele diz que não percebeu que o carro do J.J. Leto estava com o motor apagado. Ele tentou de toda forma desviar para não bater de maneira direta na traseira do J.J. Leto. Quando chega nos boxes, ele não tinha dimensão do que tinha acontecido. O Ayrton já tinha sofrido o acidente até o momento em que ele chega nas garagens. E ele diz que via pessoas da televisão brasileira e portuguesa dando continuidade à prova, porém muito preocupados, sem ter muita noção do que tinha acontecido de fato com Ayrton Senna. Sobre o acidente, ele diz simplesmente que não podia ter acontecido, não era para ter acontecido. Principalmente depois da morte de Ratzenberger, do acidente do Barrichello e do acidente dele na largada. E ele termina dizendo que o acidente do Ayrton foi uma chamada de atenção para a Fórmula 1. O próximo piloto a dar seu depoimento sobre aqueles dias foi Berger. O Berger diz que a primeira coisa que muitas pessoas devem se perguntar é o porquê que ele continuou pilotando na Fórmula 1. Para ele foi muito difícil. Ver o Roland Ratzenberger bater daquele jeito no sábado, ele diz que sabia perfeitamente o que aconteceu e como foi duro para o Ratzenberger passar por aquela experiência, morrer daquela forma. Que o fato de Ratzenberger ser seu compatriota tornava as coisas para ele mais difíceis. Ele diz que não era para ser assim, que não era para importar de onde o piloto vem, mas que isso mexia com ele de uma maneira diferente. Que ele tremia nos monitores vendo a forma como Ratzenberger era removido do carro, porque ele sabia que as coisas estavam muito ruins. E aí ele diz que passa a se questionar se ele ia continuar correndo. Não só correndo no domingo, mas sim na carreira toda. Se valia a pena arriscar a vida desse jeito. Ele começou a compreender, principalmente após o acidente do Barrichello, que a linha era muito tênue entre a vida e a morte e que eles estavam submetidos a um risco muito grande. Até aquele momento ele não tinha essa dimensão. E quando ele traça esse paralelo entre vida e morte, é o paralelo de um piloto que teve um impacto fortíssimo, sobreviveu, e um outro piloto que teve um impacto fortíssimo e morreu. Então, enfim, é nesse sentido que ele quer dizer que a linha era muito tênue. E refletindo sobre isso tudo, ele diz que resolveu continuar correndo. Mas foi muito difícil para ele ir para o hospital no domingo, ver Ayrton morto num equipamento de suporte à vida. Mas que ele sabia que o Ayrton estava morto. Foi muito difícil para ele perder dois amigos no mesmo final de semana. E ele termina dizendo que foi aos dois funerais em Salzburg e em São Paulo porque era uma forma oficial de dizer adeus. O próximo piloto a deixar seu depoimento foi Enric Comas. Comas, que era muito amigo de Senna, ele diz que eles ficaram muito próximos após o acidente dele em Spa na curva Blanchimont, aonde o Senna deixa o seu carro e corre em direção ao carro do Comas para apertar o engine breaker para, enfim, desligar o carro, porque ele percebeu que o motor estava ligado e havia um vazamento de combustível. O Comas diz que nesse acidente, inclusive, ele perde a consciência porque bateu de maneira muito parecida com a forma como o Ayrton se acidentou em Imola em 1994. Ele diz que bate também em diagonal e que o pneu vem em direção à sua cabeça e o pneu o nocauteou. Ele diz que o motivo do seu acidente
foi a direção de prova ter removido uma zebra da curva Blanchimont para as 24 horas de Spa-Francorchamps, e eles não colocaram essa zebra de volta. Alguns pilotos passaram naquela área excedendo os limites de pista, trouxeram terra para dentro da pista, e quando foi a vez dele de passar por ali, a pista estava muito suja e ele perdeu o controle do carro. Ele diz que vários pilotos passaram por ele e ele desacordado, com o motor ligado, combustível vazando do carro, inclusive Thierry Boutsan, seu companheiro de equipe, e ninguém parou o carro para prestar socorro. O Ayrton para o carro e ele diz veementemente que o Ayrton salvou a vida dele. Na prova especificamente, ele diz que no briefing todo mundo conversava sobre segurança e o Ayrton dizia que era impossível, que eles não podiam correr dessa forma. Na corrida ele relata que tomou um toque na traseira do seu carro vibrava muito e ele fez uma parada nos boxes para que fosse verificado o estado do carro. E enquanto isso, aconteceu o acidente de Ayrton Senna. Depois de um tempo foi verificado que não havia problemas no carro e ele foi então liberado para voltar para a prova pelos marshals que tomavam conta ali da área dos boxes. Porém, ele diz que não conseguiu terminar a volta que ele tinha aberto porque ao passar pela Tamburello, a pista estava completamente bloqueada por carros de serviço, carros de emergência, ambulância, enfim. E assim que ele desce do carro, ele vê Ayrton Senna na frente dele, numa situação crítica na qual ele não podia fazer nada, e isso para ele foi muito traumático. Ele diz que pensou inclusive a parar de correr. Ele voa para Londres após o GP de Imola e ele estava decidido a não correr mais. Que Gerard Larousse o persuadiu a fazer um teste. Quando ele viu, ele já estava correndo novamente, mas que a decisão dele naquele momento era de não correr mais em automobilismo profissional. O próximo piloto é Rubens Barrichello, que estava muito feliz no início do final de semana, que o carro dele estava muito bom, ele vinha virando tempos muito rápidos e quando ele estava a 8 décimos já de vantagem em relação a uma volta anterior, ele sofre um acidente na variante baixa, simplesmente por ele estar tentando chegar ao limite daquela curva. A única coisa que ele pôde pensar foi ups, é exatamente essa palavra que ele usa. E ele diz que foi um grande impacto, chegando a 95 G de força. Ele diz que não lembra de nada, não lembra do hospital, não lembra do Ayrton ter ido ao hospital. Ele só se lembra de ter ido no dia seguinte para a pista, muita dificuldade para respirar, e então ele abandona o autódromo de Imola e volta para a Inglaterra, sua casa, onde ele assistiu a prova com um amigo, e foi de lá que ele viu a morte de Ayrton Senna. Ele diz que a atmosfera era de tristeza por causa da morte do Ratzenberger, e no acidente de Senna o sentimento era de esperança, porque eles veem o piloto mexendo a cabeça após o acidente. Então eles achavam que o piloto estava bem, porém eles tinham interpretado de maneira errada. Ele chega a dizer coisas como, abre aspas, não sei se você acredita em questões espirituais, mas havia alguma espiritualidade errada naquele final de semana de GP, fecha aspas. E ele termina dizendo que foi o primeiro enterro, primeiro funeral que ele presenciou na vida dele. Ele não tinha perdido alguém importante, nem na família dele até aquele momento da vida dele. O próximo piloto é o Nicola Larini. Larini que terminou a prova inclusive no pódio. Durante o momento em que ele estava no pódio nessa prova, a preocupação dele era com o grupo de mecânicos do time dele que foi acertado por um pneu que escapou do carro do Alboreto. Então essa era a preocupação dele no momento em que ele estava no pódio. Não houve clima algum para comemoração por causa da morte do Roland Ratzenberger. Porém, ele diz que jamais passou pela sua cabeça que naquele momento Ayrton Senna já podia estar morto. Ele diz que havia uma enorme carência de informações vindas do hospital. O Mika Hakkinen, companheiro de Ayrton Senna na McLaren em 1993, descreve esse final de semana como um final de semana negro. Ele diz que não consegue lembrar desse final de semana de uma outra maneira. O Hakkinen é incisivo nas palavras e diz que o final de semana deveria ter sido interrompido já
no acidente de Rubens Barrichello na sexta-feira. E se esse final de semana não foi interrompido na sexta, no sábado, com a morte de Ratzenberger, então aí que não tinha mais razão do final de semana de GP estar acontecendo. Ele reconhece que é muito fácil dizer esse tipo de coisa depois do ocorrido e que era uma decisão muito difícil de ter sido tomada na época, mas e aí ele não conclui a sua fala. O próximo foi Martin Brundle. Ele diz que aquele final de semana lembrava 1985, quando vários pilotos estavam sofrendo acidentes graves e alguns deles morrendo disputando as etapas do WSC, o Campeonato Europeu de Esporte Protótipo dos carros do antigo Grupo C. Ele diz que o sentimento era de o porquê isso está acontecendo, o que pode acontecer na próxima etapa e por que eles estão voltando para correr lá. Esse era o sentimento do Brundle. Ele diz que aconteceu uma espécie de flashback e todo esse sentimento retorna em 1994, após aquele GP de San Marino. Ele disse que encontrou com Ayrton deixando o hotel na noite anterior à do acidente e que eles, enfim, passaram um tempo por ali. Durante a corrida, que na primeira impressão dele, ele achava que o Damon Hill tinha batido, pois ele se assustou porque passava pela pista e simplesmente peças voltando para dentro da pista, pedaços de carro e tudo mais, ele ficou um pouco assustado com aquilo. Porém, ele escutava nos rádios e ouvia murmúrios de que estava tudo bem, que o Ayrton estava bem, estava sendo levado para o hospital. Ele diz que houve esse engano por causa do movimento de cabeça que o Ayrton fez dentro do carro. Vendo depois tudo, na opinião de Martin Brundle, Senna morreu instantaneamente. E aí ele é muito duro. Ele diz que foi muito difícil saber depois que ele teve que passar pela piscina de sangue de Ayrton Senna durante várias voltas, achando que ele estava bem. Enfim, é o piloto cobrando, o fato de que a corrida foi reiniciada mesmo diante dessas condições. Sobre o acidente do Ayrton, o Brundle diz que uma das primeiras pessoas que ficou sabendo do estado real do Ayrton foi o Keke Rosberg. E o Keke Rosberg conta para ele da situação do Ayrton, ou seja, de que o Ayrton estava morto. E aí o Brundle diz que coube a ele dar a notícia para o Ron Dennis. E ele diz que o Ron Dennis não fala absolutamente nada depois que ouve do Brundle o estado do Ayrton. Brundle que disse também que depois, saindo de Imola, indo para o aeroporto, ele conta a situação do Ayrton para o engenheiro George Ascanelli, que trabalhou com Ayrton muito tempo. Depois viria a ter uma fase de sucesso, inclusive com Sebastian Vettel na equipe Toro Rosso. O Mark Blundell da Tyrrell diz que foi muito difícil aquele final de semana para ele. Esse final de semana para ele começa no sentido de: esperem, calma, vamos ver o que aconteceu, vamos entender o que aconteceu. Isso com relação ao acidente do Barrichello. Porém, as coisas foram acontecendo, cada vez com dimensões mais graves. Ele termina dizendo que foi muito difícil para ele contar isso para a família, para os filhos, para os pais, enfim, pegar no telefone e contar tudo isso. Olivier Panis diz que foi a sua pior memória no motorsport, que lá em Imola tinham muitos fãs do Ayrton e muitos fãs do Roland Ratzenberger também. Era impossível voltar e mudar o que aconteceu. O próximo piloto é o Johnny Herbert. Johnny Herbert que diz que era muito amigo do Roland Ratzenberger, que ele diz ser um dos últimos pilotos do tipo faz tudo da Fórmula 1. Pilotos que consertavam seu próprio carro, levavam seu próprio carro de um GP para o outro, que ele trocava os pneus sozinho, ele andava num trailer e levava o seu carro de Fórmula Ford pela Europa com sua namorada. Era aquele tipo de piloto à moda antiga, um sujeito que fazia de tudo um pouco, era extremamente habilidoso e trabalhador. E o Herbert diz que foi uma pena, porque ele lutou tanto para chegar na Fórmula 1 e a Fórmula 1 tirou a vida dele. Ele diz que ao passar pelo carro de Senna batido, que Senna poderia estar bem, pois ele não viu muitos danos no monocoque do carro, ele apenas viu uma rachadura. No mais, ele não viu nada, então achava que Ayrton estava bem e ele seguiu na corrida.
E aí ele lembra que as atitudes da FIA reduzindo os difusores dos carros quase gerou mais uma tragédia numa sessão de testes onde ele estava envolvido tempos depois do GP de Imola. Que numa sessão de testes em Silverstone, ele e o companheiro Pedro Lamy estavam testando esses difusores menores pelo novo regulamento da FIA. Os difusores só podiam ir até o eixo traseiro. Segundo Herbert, isso gerava muita carga no suporte da asa traseira. Conclusão da história foi que o Pedro Lamy, passando pelo trecho ali da curva Eibay, ele perdeu a asa traseira, o seu carro gira para o lado esquerdo, voa 3 metros sobre a cerca e o guardrail e entra dentro de um túnel de pedestres embaixo da passarela que atravessa a pista. Ele passa pela área do acidente, sai do seu carro, volta em retorno a essa passarela, consegue sair da pista e assim que ele vê a passarela, porém pelo lado oposto, ele já vê chamas pela boca do túnel. E aí ele parte para dentro desse túnel e lá ele encontra o Pedro Lamy desacordado e ele diz inclusive com o capacete em meio às chamas, e ele chega a dizer que a pintura estava sendo queimada pelo fogo. Ele consegue desligar o motor e iniciar o resgate do companheiro de equipe até os marshals chegarem e apagarem o fogo. Quanto ao 1º de maio de 1994, ele diz que foi aos 2 funerais e que Roland Ratzenberger não pode ser esquecido. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu conto com o seu like para ajudar o canal, pois isso ajuda a fazer com que o YouTube divulgue este vídeo, fazendo com que ele atinja mais pessoas e a gente tenha o reconhecimento do nosso trabalho. O próximo piloto a dar o seu depoimento é o David Brabham, companheiro do Roland Ratzenberger na Syntec, que estava bem no final de semana, tudo estava indo bem até o acidente do Roland e a morte do piloto. Foi como se fosse uma nuvem negra pairando sobre os boxes. Ele muito preocupado porque ele estava com a esposa grávida lá em Imola e assistindo aquilo tudo. Vocês imaginem, né? Ele prestes a entrar num Syntec idêntico ao que o Ratzenberger perdeu a vida. E o pior de tudo, ele pensando se voltaria ou não para o carro naquele final de semana. A equipe inclusive o pergunta se ele queria fazer isso, ou seja, a equipe não impõe a ele participar da prova, porém ele decide que era o melhor para o time e não para ele. Diferente do Ratzenberger, que teve um problema na asa traseira, o carro dele tinha problemas estruturais na asa dianteira e que ele pediu garantias da engenharia de que as asas não iam sair voando igual a do seu companheiro de equipe, e ele teve essa garantia da engenharia do time, então ele participa da prova. Ele chega a dizer que a equipe Syntec passou o tempo do sábado para o domingo fazendo reforços nas asas. E que o Nick Wright, que era fundador do time junto com Max Mosley, o Nick Wright jurou pela própria vida que o carro estava assim seguro e que eles reforçaram os montantes das asas. O Frentzen diz que era amigo do Ratzenberger, eles correram no Japão e eles tinham um relacionamento muito bacana, e ele diz surpreendentemente que eles estavam se divertindo naquele final de semana até o acidente do Ratzenberger. Tudo era muito tranquilo, era muito divertido, eles passavam tempo juntos, conversavam, batiam fotografias, tudo era muito divertido até acontecer o acidente. E o acidente foi um choque para todo mundo. Ele diz que é impossível descrever o final de semana. Quanto ao Ayrton, ele diz que o Ayrton era muito interessado nos pilotos jovens, no sentido de saber se estava tudo bem, se eles estavam se adaptando bem à categoria, como eles estavam se sentindo. Ele diz que ficava muito orgulhoso cada vez que o Ayrton vinha para querer saber alguma coisa dele, saber como ele estava, ou seja, ele se sentia mais presente na Fórmula 1. Depois dos episódios de Senna, Ratzenberger e no final de semana de Mônaco, Wendlinger, ele diz que ficou muito confuso, que parecia estar voltando aos tempos do kart, quando ele ia para uma sessão apenas para se divertir e viu uma criança sofrendo sérias lesões num acidente. Então ele ficava muito confuso naqueles tempos, porque ele se divertia muito na pista, porém ele começa a perceber que o automobilismo é um esporte muito perigoso. Bom, e vamos para o depoimento do Oliver Beretta. Oliver Beretta que descreve um acontecimento interessante sobre o acidente de Rubens Barrichello.
Na opinião dele, o que causa o acidente do Barrichello não foi o fato do piloto forçar além do limite na variante baixa. Na opinião do Beretta, o que causou o acidente foi a McLaren do Mika Häkkinen, que minutos antes quebrou o motor e deixou óleo na pista justamente naquele trecho que os Marshalls não viram esse óleo e não o limparam. Ele diz que teve um incidente muito parecido com o do Barrichello e que tem uma foto do seu carro a 1 metro de altura do chão. Sobre Senna, ele diz que Ayrton era um cara muito legal. No primeiro GP dele, no GP Brasil, o Ayrton o encontra no briefing de pilotos e diz: "Estou vendo um rosto novo por aqui." E enfim, ele se apresenta ao Beretta e deseja boa sorte e avisa ao Beretta que se ele precisasse de qualquer coisa, o Ayrton estava nos boxes da Williams à disposição. Ele diz, ao contrário de vários pilotos, que já tinha noção sim da gravidade do acidente assim que passou pelo trecho, pelas velocidades que eram praticadas ali na Tamburello, cerca de 310 km por hora, fora o fato de não haver uma barreira de pneus no muro de concreto no final da área de escape. Então, na opinião dele, ele já via que a coisa era muito séria. Assim como vários outros pilotos relataram, ele não tinha também informações de dentro do seu carro. O penúltimo depoimento é o do Karl Wendlinger. O Wendlinger que diz que após o acidente do Barrichello, todo mundo pensou: o carro da Fórmula 1 é seguro, nada pode acontecer com a gente. Olha a batida que ele deu e ele está vivo e está bem. Porém, no dia seguinte, acontece o acidente do Ratzenberger e um piloto morre. E aí cria-se uma atmosfera complicada em torno de todo o circo da Fórmula 1. No dia da corrida, ele passa pelo Williams acidentado e aí eles paralisam a corrida. Ele volta para os boxes, o seu engenheiro diz para ele que o Ayrton devia estar bem, que ele não tinha que se preocupar com isso e continuar na prova. Ele faz isso e ao final da corrida, ele chegando inclusive na 4ª posição, um excelente resultado, ele chega nos boxes e, ao contrário de uma atmosfera de festa, que era o que ele esperava, ele chega e o clima é completamente triste e ele pergunta o que tinha acontecido e o Peter Sauber diz para ele a notícia então de que Ayrton Senna tinha morrido. E aí o Wendlinger termina o seu depoimento dizendo até que tem dificuldades em achar palavras no inglês que consigam expressar os sentimentos dele naquele dia. E para terminar, o último depoimento que eu queria trazer para vocês é o de Michael Schumacher. O Schumacher diz que era muito fã do Ayrton desde os tempos de kart e acompanhou a carreira do Ayrton desde o início na Fórmula 1 e adorava a forma como ele pilotava tanto os karts quanto os carros de Fórmula 1. Apesar da relação complicada que ele teve com Ayrton no seu início na Fórmula 1, ele diz que era muito fã do Ayrton e ele diz que isso faz parte do jogo. Sobre a temporada de 94, foi uma surpresa para ele e para todo mundo da Benetton o quão competitivos eles estavam. E que ele se viu na condição de lutar pelo campeonato mundial com o Ayrton, e Imola era mais uma etapa dessa disputa do campeonato mundial e ele foi com tudo, ele seguiu em frente. Ele diz que estava imediatamente atrás do Ayrton, as câmeras on-board também mostram isso, e que ele vê o Williams saindo da pista e se acidentando, porém que em nenhum momento ele tinha o real conhecimento da situação do Ayrton. Ele só fica sabendo de tudo após a prova. Ele relata que a morte, conviver com a morte, era algo do automobilismo do passado e que ele não conhecia isso. E que ele ficou meio atônito pelo que aconteceu naquele final de semana. E ele inclusive termina o seu depoimento dizendo que pensou seriamente em parar de correr depois daquele GP de Imola de 1994 e que ele conversava muito com a esposa dele, Corina, sobre os incidentes desse final de semana de corrida e se valia a pena continuar arriscando a vida em carros de corrida. E ele acaba decidindo continuar meio que no pouco a pouco, no passo a passo, fez sessões de teste depois de Imola e enfim foi voltando aos poucos a ganhar confiança, voltar a andar no limite mais uma vez. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo ele marca um ano de automobilismo no Brasil e eu quis trazer esse especial para vocês, trazendo
esse material totalmente inédito no Brasil, totalmente inédito no português do Brasil e que mostra um pouco mais do lado humano daqueles pilotos, né? Como cada um se sentiu naquele 1º de maio de 1994, um final de semana infelizmente inesquecível na história do esporte. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem gostado, eu peço demais que vocês deixem o like de vocês. Quero lembrar também aos apoiadores do canal que nós temos o nosso grupo de WhatsApp. E se você é membro e quiser participar, é só você entrar na aba Comunidade, que tem um post dedicado a você com o número do Zap do canal. Então é só você entrar lá e participar, ok? E eu te convido também a ser membro aqui do Automobilismo Brasil. Todo o valor arrecadado, vocês vão ajudar o canal a adquirir as temporadas de 88 até 93 da Autosport Magazine. É muito importante trazer esse material para o Brasil. Finalmente esse material está à venda e todo o dinheiro arrecadado vai ser revertido para esse fim, ok? Então nós estamos aí na campanha para conseguir esses valores. Então, eu conto com a ajuda de cada um de vocês que puder ajudar. Quem não puder, como eu disse, deixe o seu like, porque você já vai estar ajudando demais o trabalho aqui do canal. E um último recado, esse será o nosso último vídeo publicado nas quartas-feiras. A partir do próximo vídeo, o horário do canal muda, então a gente vai passar a publicar na sexta-feira, às 7 da noite, ok? Então fiquem de olho, eu vou avisando antes, eu vou postando na comunidade para lembrar vocês. Eu sei que é complicado essa mudança, né? A gente criou um hábito de estarmos juntos nas quartas-feiras. Então, a partir do próximo vídeo, a gente vai trocar então para sexta-feira, 7 da noite. A gente se vê lá então. Na semana que vem estreia o Lista 10, o novo quadro do canal, onde nós vamos listar fatos interessantes, curiosos da história do automobilismo em geral. E vocês vão poder ajudar a gente a fazer esse conteúdo. Esse vídeo vai ser produzido por vocês e pelos membros do canal. O tema da semana que vem vai ser trocas equivocadas de equipes, ou seja, aqueles pilotos que deixam um carro e no ano seguinte esse carro vai muito bem e esse piloto então vai para um carro que acaba se tornando muito ruim. Então, deixem nos comentários, os comentários também que tiverem mais likes vão aparecer aqui no canal e, claro, as sugestões que vocês inscritos nos deram, ok? Até domingo, porque a gente precisa de tempo também para editar o vídeo, vocês entenderam. E os membros aqui do canal vão poder, inclusive, votar nos temas do Lista, ok? Então, aí já é uma outra história. O tema do Lista vai ser votado pelos membros. E o conteúdo do vídeo vai ser feito por vocês inscritos aqui do Automobilismo Brasil, tá bom? Então a gente se vê na sexta-feira que vem, às 7 da noite, com o primeiro episódio do Lista 10. Fiquem tranquilos, os Racing Reports não vão parar, ok? Eu sei que vocês devem estar com essa dúvida. Não, eles não vão parar. Nós já vamos continuar com a temporada de 1985, tá bom? Então a gente se vê sexta-feira que vem, 7 da noite.